Amém, glória a Deus. No domingo anterior eu comecei uma série chamada Seguindo os Passos de Jesus. E aí, essa série de palavras, ela está baseada na carta de 1 Pedro. E a carta de 1 Pedro, ela teve um propósito. O apóstolo Pedro, ele compartilha essa carta para as igrejas que estavam na Ásia Menor e o povo de Deus que havia se deslocado para aquela região e que por causa da expansão do evangelho sentia-se resistência, sentiam-se perseguidos por causa da mensagem do evangelho. Então o coração de Pedro, a minha palavra da semana passada foi encorajando a igreja a perseverar firmes porque eles tinham que continuar olhando para o autor da salvação. Porque todos eles tinham a salvação nos seus corações e por serem salvos eles deviam resistir às mais severas provações e perseguições. E uma das coisas que o Pedro anima aquela igreja é que eles deveriam se alegrar mesmo diante dos sofrimentos. E queridos, eu e você que moramos nessa nação, nesse país, graças a Deus nós pertencemos, vivemos em uma nação livre, podemos adorar o Senhor com liberdade, você está aqui sem nenhuma restrição, não há ninguém te perseguindo por causa da sua fé. Nós, igreja brasileira, não estamos sendo duramente perseguidos, como, por exemplo, como eu disse semana passada, o site Portas Abertas, a missão Portas Abertas, ela classifica os 3 países mais perseguidos hoje como altamente, onde há uma perseguição extrema. A Coreia do Norte, primeiro país. O segundo país, a Somália. E o terceiro país, o Iêmen. Então, queridos, os cristãos que vivem nessas nações, eles estão sendo altamente uma perseguição extrema. Mas eu e você, nós temos liberdade. Dê glória a Deus por isso. Eu e você, nós temos liberdade para cultuar. Eu e você temos liberdade para buscar o Senhor. Mas, queridos, diga assim comigo, mais. Mas nós, como igreja brasileira, nós temos sido quase que semanalmente envergonhados diante da nossa nação, porque temos ouvido frequentes e constantes escândalos. Frequentes e constantes escândalos acontecendo no meio da igreja. Quase que semanalmente, os meios de notícia, os jornais, os sites que fazem essas notícias, as redes sociais que vocês participam, até mesmo, acredite, existem sites de fofoca gospel. Todos esses sites quase que semanalmente estão noticiando escândalos que têm acontecido no meio da igreja. Para não expor os casos, os nomes e as igrejas, eu vou chamar de YXYZ. Mas são manchetes muito tristes. Acompanhe comigo uma dessas manchetes. A Bíblia deve ser ressignificada. Pastor X fala em atualizar a Bíblia. Racha na igreja Y. Discursos e indiretas expõem racha entre os irmãos Y. Pastor de calcinha e peruca é flagrado em Goiânia. Que vergonha. Que vergonha. Pastor é preso por suspeito de abuso sexual de adolescente de 12 anos. Pastor e cantor gospel vai se casar, pasmem, pela 4ª vez. Ex-artista gospel, cantor Z, celebra cirurgia de mudança de sexo. Queridos, a igreja de Jesus, comprada pelo sangue do Senhor, por um alto preço, tem sido envergonhada por esse tipo de comportamento. E o pior de tudo é que o inimigo está no meio do povo de Deus. Nós muitas vezes temos sido a causa de tanta vergonha, de tantos amigos que talvez estão ao nosso redor dizendo: olha essa notícia, olha o crente, olha o líder, olha o pastor que caiu. Queridos, nós não estamos sofrendo por perseguições, nós não estamos sofrendo por causas nobres, mas nós estamos sendo envergonhados por ventos de doutrinas, de heresias, de divisões no meio da igreja, de imoralidade sexual e de adultérios que têm acontecido
no seio da igreja. Então, queridos, nós como igreja temos sofrido com ridicularização, nós temos sofrido com desprezo e com má fama, infelizmente. Então, enquanto na Coreia do Norte, famílias, casamentos estão sendo separados por ataques e mortes por causa da perseguição, no Brasil, famílias cristãs, de crentes, estou falando de crentes, são destruídas por causa quando um esposo decide fazer uma aventura sexual fora do contexto da família. Queridos, nós precisamos repensar. Nós precisamos repensar o nosso comportamento. Essa palavra é uma palavra para trazer responsabilidade pessoal. Não é para olhar para o lado e falar, olha maridão, essa palavra é para você. Não, essa palavra é para trazer responsabilidade pessoal. Queridos, e o mais triste de tudo isso é quando essas notícias são lançadas nas redes sociais e você vai ler os comentários tristes das pessoas dizendo, é por isso que eu nunca mais voltei para a igreja. É por isso que eu não acredito mais em líderes e pastores. Por um lado, essas pessoas têm razão, porque pessoas que deveriam estar representando a santidade, pessoas que deveriam estar vivendo o caráter de Jesus, estão pisando na bola. Por outro lado, esses irmãos chamados desigrejados, até apareceu um novo nome, uma nova classificação, os desigrejados. Por um lado não é justificativa para desviar, para se afastar, para estar longe de Jesus, porque a Bíblia diz para nós olharmos para Jesus, sempre para Jesus, porque a Bíblia fala que escândalos vão continuar acontecendo, infelizmente. Os nossos olhos precisam estar em Jesus, mas querida, essa é uma realidade muito triste. Uma pessoa que decide se afastar da comunhão do corpo é uma realidade muito triste. Nós perdemos a credibilidade diante do povo. E o que eu e você devemos fazer diante dessa realidade? O que eu e você devemos fazer diante disso? Como eu acabei adiantando, meu tema da mensagem de hoje, santificação, o estilo de vida dos salvos, é o tema da nossa mensagem. Santificação, o estilo de vida, não é uma coisa para fazer de vez em quando, é um estilo de vida. Deus chamou a mim, chamou a você para nós vivermos em santidade. O Senhor nos libertou das amarras do diabo, das amarras do pecado, não para nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, mas eu e você devemos hoje viver uma novidade de vida, uma nova vida com Jesus. Então Pedro está chamando, queridos, os irmãos aqui para a santificação, significa as implicações da nossa salvação. Para que o povo se voltasse os olhos para o Senhor, para que o povo visse aquilo que Deus havia feito por eles, para que eles pudessem viver de modo digno do Evangelho. Diga assim comigo, eu viverei de modo digno do Evangelho. E a pergunta que nós vamos responder nessa noite, como deve ser o estilo de vida dos salvos? Como deve ser o estilo de vida dos salvos? Em primeiro lugar, meu primeiro ponto com você, vigilância. Diga assim comigo, vigilância. 1 Pedro 1, versículo 13, a Bíblia diz, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, diga alerta comigo, alerta, e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, como é que se vive em santidade? Nós devemos partir deste ponto aqui, de como se vive em santidade. O que é santidade? O que é santificação? Santificação, queridos, é um processo. É um processo que começa quando você entrega a sua vida de fato para Jesus e termina quando o que nós chamamos de glorificação, que é quando a obra do Senhor é concluída na nossa vida. Então a santificação começa na nossa conversão e termina na glorificação. Então à luz da palavra de Deus nós podemos dizer que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós seremos salvos. E a santificação é esse processo de salvação do pecado.
de nós estarmos sendo salvos e livres do pecado por causa da obra de Cristo em nossas vidas. Então o propósito de Pedro aqui era encorajar essa igreja a perseverar em santidade. Esse mesmo texto que eu li de 1 Pedro 1,13, na nova versão Almeida Corrigida, diz o seguinte, eu quero voltar nessa versão para uma contextualização daquilo que Pedro estava ensinando à igreja, algo muito normal da cultura daquele momento. Então 1 Pedro 1,13, na versão Nova Almeida Corrigida, diz o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Eu quero me ater nesses 2 pontos aqui dentro desse versículo para falar sobre isso, sobre estarmos prontos, sobre estarmos atentos. Então, em primeiro lugar aqui, o Pedro fala sobre estejam com a mente preparada, ou, como na outra versão diz, cingindo o vosso entendimento. Esses dias, meu filho, Daniel, de 3 anos, Daniel estava falando sobre Jesus, e Daniel, ele falou assim, papai, o vestido de Jesus. Por que o vestido de Jesus? Porque as crianças veem os desenhos, e os desenhos estão com contextualização daquela época. Eu achei interessante Daniel falar aquilo, o vestido de Jesus. E é interessante isso, porque essas eram as vestimentas daquela época. Então até os homens usavam essas túnicas longas. Só que para trabalhar e para a batalha, o uso dessas túnicas atrapalhava um pouco o desenvolvimento do trabalho ou da guerra. E por isso, os homens então pegavam como se fosse um cinto e cingiam aqui nos lombos. Porque isso daria mais habilidade para a batalha ou para o trabalho. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, cingindo com respeito ao nosso pensamento. Então, quando a veste estava solta ali, ela está esvoaçante. A mulher que usa vestido, às vezes, quando vem um vento, tem que segurar, para o vento não subir, o vestido. Por quê? Por que estamos dizendo isso e Pedro está ensinando isso? Muitas vezes a nossa mente também pode estar susceptível a qualquer coisa, a qualquer vento de doutrina. A nossa mente, de repente, pode ser prejudicada por qualquer tipo de ideia e de pensamento solto, assim como o vento que está solto. Então, qualquer tipo de pensamento desconectado com a palavra de Deus. Então, Pedro está falando, estejam com a mente preparada. Cinjam o vosso pensamento. Estejam atentos contra todo e qualquer tipo de ideia e pensamento solto. Quando eu e você não estamos conectados com a palavra de Deus, parece que qualquer coisa vai se tornar verdade ou realidade. Por isso que eu e você precisamos conhecer tanto a verdade da palavra de Deus, que quando esses ventos de doutrina vierem contra nós, eles não nos derrubem. Pelo contrário, como eu estou cingindo e a minha mente está preparada, eu estarei firme e forte no Senhor. Então, queridos, na santificação, a nossa mente não pode ficar dispersa. Como muitos irmãos, na hora da palavra, às vezes ficam aí, viajando, deixando o dedo de Satanás trabalhar aqui em mente, não presta atenção no pastor, fica olhando para o lado. Só dou um exemplo. Está repreendido em nome de Jesus. Prestem atenção. E na vida, esse é um padrão da vida. Às vezes a nossa mente está retendo todo e qualquer tipo de argumento, de filosofia. Um monte de vídeo na internet, você nem sabe quem é aquele pastor, aquele vídeo que apareceu para você. Vou assistir. E daqui a pouco você está retendo e se alimentando de um alimento que você não sabe nem de onde vem. Nem tudo que está na internet é bom, viu, irmão? Abre o olho. Em segundo lugar, então ele fala em primeiro aqui sobre nós estarmos com a nossa mente preparada. E em segundo lugar ele fala, estejam prontos para agir. Mas esse texto aqui, na outra versão que esclarece mais para nós, ele fala, sede sóbrios. E essa palavra, sede sóbrios, essa frase, sede sóbrios, é repetida pelo apóstolo Pedro por 3 vezes nessa carta. 3 vezes, ou seja, tem uma recorrência, existe uma ênfase. Querido, quando nós falamos que alguém está sóbrio, está relacionado com o quê? Está relacionado com o quê? O irmão está sóbrio.
está relacionado com o uso de bebida alcoólica. Às vezes aquela pessoa que está se libertando disso. E é justamente, na palavra, aqui no original da palavra, o que o Pedro está querendo dizer é justamente a sobriedade relacionada com a questão do domínio próprio. Então o foco dele era dizer para a igreja, especialmente com respeito ao uso de entorpecentes. Para ser muito claro com os irmãos, uso de bebida e uso de drogas. Uso de coisas que alteram as nossas capacidades mentais. Eu queria perguntar para você se você já viu alguém no estado de embriaguez e consegue realizar alguma atividade com clareza. Geralmente os vídeos que viralizam na internet são com pessoas que estão totalmente embriagadas. Elas não sabem nem para onde vem, nem para onde vai. Se você conhece alguém que em um estado de embriaguez consegue fazer alguma coisa bem, tem que ser estudado. Queridos, o Código de Trânsito brasileiro, ele proíbe expressamente que você conduza o seu veículo sob influência de álcool, sob influência de alguma substância entorpecente. Ele diz o seguinte, que isso reduz a capacidade psicomotora do condutor e torna aquele condutor completamente em estado, usando bebida, droga, essas coisas, despreparado para liderar aquele veículo. Um alto risco está à frente de quem está dirigindo sob o efeito de bebida. Queridos, se algo material como um carro, se está expressamente proibido na legislação conduzir um carro, quanto mais para conduzir uma família, quanto mais para conduzir uma vida. Queridos, é tão sério, isso que eu estou falando para você, eu mesmo disse aqui hoje de manhã, eu sou completamente contrário ao uso de bebida alcoólica. Não se brinca com esse tipo de coisa. Eu acompanho famílias aqui na igreja, pessoas da minha própria família, que por anos passaram por um padrão de vício, de um descontrole intenso. Ah, mas pastor, eu bebo só socialmente. Isso pode se transformar num grande vício. Isso pode se transformar num grande prejuízo para você e para a sua família. Se a lei do Brasil proíbe dirigir um veículo, que aí quando mais você conduzir a sua vida, que é tão preciosa, a sua família que é tão preciosa, por amor a Jesus, não existe aqui na Bíblia uma coisa expressa, não bebam. Mas por amor a Jesus, eu creio que nós temos que renunciar essa e muitas outras coisas. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque o uso de entorpecentes, ele tira a capacidade, nosso domínio da nossa capacidade mental. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, livrem-se, sejam sóbrios disso, por quê? Para que vocês sejam estáveis, para que vocês sejam controlados, para que vocês sejam aptos para ponderar as coisas. Porque toda pessoa que está entregue no estado de embriaguez, querido, muitas vezes a mente dessa pessoa não estará disponível para Deus. E a minha e a sua mente não pode estar alheia assim, voando, não pode estar susceptível, vulnerável, não pode estar descontrolada. Queridos, nós devemos rejeitar toda a tendência de nós sermos influenciados por essas e por outras situações que podem controlar a nossa mentalidade. O que precisa controlar a sua mente, querido, é a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensa. É viver como Cristo vive. Por isso, nosso primeiro ponto aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que os salvos, eles devem viver em alerta, olhos abertos, ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo. Não caia na tentação, querido, de viver uma vida assim. Então ele está dizendo, tenham a mente preparada e estejam em constante estado de sobriedade. Em segundo lugar, nosso segundo ponto, como é o estilo de vida dos salvos? É um estilo de vida de santidade. 1 Pedro 1,14... Como filhos da obediência, não vos amodeis
as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Bata a mão no peito e fala assim comigo: eu sou filho da obediência. Fala com fé agora: eu sou filho da obediência. Nesses versículos aqui, nesse versículo, Pedro ele está fazendo uma advertência e um encorajamento para mim e para você. Ele está fazendo essa afirmação daquilo que você é agora com Jesus em seu coração. A nova identidade. Agora, antes você era um filho da desobediência, da rebeldia, mas agora, em Cristo Jesus, você se transforma em um filho obediente. Isso é a palavra de Deus que está dizendo ao seu respeito. E os filhos, eles se tornam obedientes porque eles herdam a natureza de um bom pai. Eles herdam a natureza de um Deus que a Bíblia chama de santo. E porque Deus é santo, seus filhos se tornam também obedientes. Então, queridos, como filhos obedientes, nós não podemos retroceder para as práticas indecentes que fazem parte agora do nosso passado. Então, tudo aquilo que te controlava, tudo aquilo que roubava a sua paz, agora deve fazer parte do passado, de agora em diante. A sua nova identidade não é mais de prisioneiro do pecado, mas de livre em Cristo Jesus. Você é o filho da obediência, você é filho da liberdade em Cristo Jesus. Você mudou de reino. Antes, o reino que você participava era o reino das trevas. Agora você faz parte do reino de Deus. Você agora é um príncipe de Deus. Você agora é um príncipe do reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que no reino do Senhor, o modo de nós pensarmos não é mais o nosso modo anterior. Não pode ser mais da minha vontade. Não pode ser mais do meu querer. A partir de agora, os seus comportamentos, os seus pensamentos, a sua forma de agir, querido, deve condizer com aquilo que Deus pensa. Deve condizer com aquilo que o rei pensa. E eu quero dizer para você, se você ainda não tomou a forma do rei, não se amoldou ainda ao molde do rei, você é um filho rebelde. Você é um filho desobediente. Não, pastor, eu quero ser apenas discipulado na área espiritual. No meu casamento o Senhor não mexe, estou falando no Senhor Jesus, tá? Na minha vida financeira o Senhor não mexe. Na criação de filhos, deixa eu fazer da minha forma. Eu quero dizer para você, não é a forma do reino de Deus. Porque no reino de Deus, os filhos eles são obedientes. Os filhos se submetem à vontade do Pai. Os filhos se submetem à palavra de Deus. Queridos, e nós precisamos de tanta sabedoria. Porque como eu disse para você, você agora é filho da obediência. Você é príncipe desse reino. Mas nós somos, queridos, quase que diariamente tentados a nos tornar amigos do reino das trevas. Quase que diariamente é uma tentação gigantesca participar do reino das trevas. Por isso nós precisamos vigiar. Queridos, eu gostaria de dar muitos e muitos exemplos, mas eu quero me ater a 2 exemplos. Todos aqui que têm rede social, principalmente o Instagram, quando você abre a página principal de uma pessoa, que é chamada bio da pessoa. E aí imagine você abre a página de alguém que você conheceu na igreja, que está no nosso contexto, e a pessoa ela se descreve dessa forma: sou cristã. Opa, sou cristã. Meu signo é fulano de tal. Opa, mas peraí, tem uma coisa que não está condizendo com a realidade bíblica. Porque onde há essa prática na palavra de Deus? Onde há essa prática de consultar adivinhação, de consultar espíritos? Eu quero ler com você o quanto é sério, o quanto o nosso Deus, a Bíblia fala que é abominável aos olhos do Senhor esse tipo de prática. Deuteronômio 18, capítulo 9, 18, versículo 9 ao 12, olha o que a Bíblia diz: não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam.
Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Queridos, vamos nos ater aos princípios da palavra de Deus. Infelizmente, nós temos absorvido uma cultura horrível dos Estados Unidos, recebemos um bom discipulado dos Estados Unidos, fomos discipulados pelos Estados Unidos, mas não podemos trazer tudo que vem de lá. Essa festa maligna chamada de Halloween. Queridos, pais de cristãos que permitem seus filhos de participar de festas nas escolas com esse tema. Você pode dizer, pastor, isso não tem nada a ver. É o tipo de crente que não tem nada a ver com um pouquinho de cachaça, não tem nada a ver com um pouquinho de pornografia, não tem nada a ver, pastor. Queridos, olha o que a Bíblia diz, porque assim, as coisas elas começam como pequenas pedras, as portas elas vão se abrindo. Olha o que a Bíblia diz, está bem grande aqui, ou consulte os mortos. Queridos, essa é uma festa que glorifica a morte. Eu sei que algumas festas na nossa nação dá para a gente ressignificar, dá para a gente trazer uma mensagem, mas essa festa, infelizmente, não dá para trazer nada. Na sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui, eu esqueci de contar isso de manhã. Quando eu cheguei em casa, nós fomos dormir. A minha filha, as crianças são muito sensíveis. É isso que eu quero contar para vocês aqui. A minha filha foi dormir em questão de minutos. E sexta-feira, porque, querido, Halloween é a maior manifestação de bruxaria no mundo inteiro, sacrifícios humanos. Aí a gente senta lá, na mesa do Halloween, para celebrar a morte. O que aconteceu com a minha filha? Esther dormiu, e a Esther foi lá no quarto, papai, vem orar por mim. Eu ouvi várias vozes de deboche, risos de deboche. O que a Bíblia fala sobre Salmo 91, sobre o pavor noturno, sobre as flechas que se movem sorrateiras nas trevas. Queridos, cuidado com as alianças, com as portas que nós abrimos em nome de não tem nada a ver. Só que quando nós vamos ver uma porta escancarada, Satanás já está morando lá dentro da nossa casa, já está governando na nossa casa, desgraça e tragédia, queridos, somente virão com essas portas abertas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Nós salvos, queridos, nós não podemos viver com esse tipo de pensamento. O Senhor disse, isso é abominável diante dele. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. Queridos, esse é um estilo de vida que eu e você devemos abrir mão, que eu e você não podemos imitar. Nós temos que ter cuidado para nós não sermos incoerentes, incompatíveis com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos. Se nós somos salvos, nós estamos libertos das mãos desse mundo, das garras desse mundo. Eu e você não podemos nos amoldar às paixões da velha vida. O salvo é uma nova criatura. O salvo tem uma nova mente, o salvo tem um novo coração, o salvo tem uma nova vida e é o Senhor que implanta isso dentro de nós. O texto diz, não vos amoldeis. É a mesma referência que o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2, texto tão conhecido, diz, não se conformem com a geração presente. Queridos, eu e você, nós precisamos assumir a forma, a mente, o pensamento do Senhor. Esse é o padrão do reino. Assumir a mentalidade, a forma do reino de Deus. Por isso Pedro está advertindo, olha, não entrem nesses esquemas. Pensem da forma como Deus pensa. 1 Pedro, capítulo 15, 1 Pedro, versículo 15 e 16, continuando, essa é a advertência, não se amoldem. Vira para a pessoa que está do seu lado, querido, e olha, eu quero dizer para você com muito amor e carinho, eu não estou pensando em ninguém citando esses exemplos, mas é uma vacina que eu e você temos que fazer para não brincarmos. Vira para a pessoa que está do seu lado e com amor e carinho, sem julgar, você vai olhar para ela e dizer, não se amolde. Tome o molde do Senhor. Se amolde à palavra do Senhor.
O versículo diz: agora vem o encorajamento de Pedro. Primeiro ele fala: não se amolde, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O encorajamento de Pedro, que é uma ordem. Queridos, isso é uma ordem, é um imperativo. Sejam santos, porque aquele que chama você, o caráter de Deus é santo. E quando nós falamos de santidade, nós estamos falando a ideia que é uma ideia de separação. É uma ideia de fazermos a diferença, de sermos diferentes. E esse chamado, querido, ele precisa abranger todas as áreas da nossa vida. É o imperativo: sejam santos, porque o Senhor, Ele é santo. Lá em Efésios 1:4 a Bíblia diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja que eu e você, nós fomos escolhidos pelo Senhor para termos essas características, para andarmos em santidade, para sermos irrepreensíveis na nossa forma de viver. E veja que o texto está dizendo aqui que não é somente uma santidade, uma capa na frente de outras pessoas, mas é um comportamento, sim, lógico, né? Um posicionamento, um estilo de vida, mas não somente para as pessoas, mas ele diz: em sua presença, na presença do nosso Deus, na presença daquele que tudo vê, na presença daquele que como a Bíblia diz, os seus olhos estão sobre toda a terra. É na presença de Deus, é para Ele que importa sermos santos, é por Ele, é uma oferta que nós entregamos a Ele, um coração que vive em santidade. Queridos, e o apóstolo Pedro, essa santidade, ela também é imperativa, porque ela é bíblica, porque ela está na palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele está chamando aqui, trazendo um texto lá de Levítico, capítulo 11, no versículo 44. Eu não sei se você sabe, mas quando várias pessoas escreveram a Bíblia, anos diferentes, como é que juntou esse texto? Parece que cola, né? Uma coisa que está no Antigo Testamento, uma coisa que está no Novo Testamento. Por quê? Porque eles precisavam ser como um espelho, as verdades do Antigo Testamento se espelhando no Novo, o Novo no Antigo. Então Pedro não está inventando aqui: olha, vocês precisam ser santos, não. O Pedro está trazendo a palavra, ele diz: olha, consagrem-se, sejam santos, porque eu sou santo. Essa era uma verdade já proclamada pelo próprio Deus para o seu povo que Ele tanto ama. Por isso o Senhor chama a mim e a você para nós sermos santos. E a palavra do Senhor, queridos, ela reflete a mente do Senhor. A palavra do Senhor, ela reflete o coração do nosso Deus. A palavra do Senhor revela a vontade do Senhor para mim e para você. A palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é pura, ela é boa, ela é agradável. E se a palavra do Senhor, ela revela a mente do Senhor, se a palavra do Senhor revela o seu coração e revela a sua vontade, eu e você, nós devemos dedicar a aprender a palavra. Eu e você devemos nos dedicar a amar a palavra. Eu e você devemos nos dedicar a obedecer a palavra de Deus. Quero dizer para você que por muitos anos da minha vida, eu creio que eu estou lutando contra isso, eu fui muito legalista. Vou te explicar por quê. Então, quando eu caía na área de moralidade sexual, alguma coisa, a minha reação era, de todas as formas, tentar me livrar daquilo por mim mesmo. Então era algo que trazia tanta vergonha. Eu sabia, já tinha um relacionamento com Jesus, mas eu não queria viver daquela forma, mas eu tentava por mim mesmo me libertar daquela prática, daqueles comportamentos. Então o que eu fazia? Fazia vários tipos de restrição, vários tipos de bloqueios, e isso tem que ser feito. Mas no meu caso, eu estava agindo com a força do meu próprio braço. Eu estava agindo por mim mesmo. Estava tentando vencer aqueles comportamentos, tentando ser santo por mim mesmo, através das regras. E o apóstolo Paulo também, que legalismo, né, é tentar, né, se auto-justificar.
O apóstolo Paulo, quando também está falando sobre legalismo, lá em Colossenses 3:21, ele diz o seguinte, né, as regras: não manuseie, não prove, não toque. Então, dessa forma, cercando com tanto de regras, mas parece que a chave não virava. Quando é que a chave começou a virar? Quando eu comecei a entender que não era por mim mesmo. Comecei a entender que não era por causa da minha obra, por causa do meu esforço, por causa do monte de regras que eu estava colocando para vigiar naquela área. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 3:20, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, aquele esforço humano em tentar cumprir uma regra. Então, queridos, nenhum de nós podemos nos justificar e nem nos santificar, porque quem nos justifica e quem nos santifica é a graça do Senhor, é o perdão do Senhor, é o sangue derramado do Senhor. Por isso Pedro diz: vocês foram redimidos da sua maneira antiga de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então nós não devemos confiar, queridos, em nós mesmos. Nossa justiça, ela é falha. Não são regras, mas sim um relacionamento, mas sim basearmos na obra de Cristo, sim confiarmos na graça, no sangue de Jesus. Então, quando a chave virou, quando eu comecei a entender o que eu realmente era e recebendo completamente essa graça na minha vida. Então, quando eu estava lá orando, me consertando com Jesus e ouvindo aquela voz acusadora, eu acabei de ver o que você fez, eu acabei de ver o seu comportamento, mas eu estava aqui pela fé dizendo: eu sou santo, porque a Bíblia me faz santo. Sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a minha face. Queridos, esse é o caráter agora, além de filho da obediência. Você é puro, você é perdoado, você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é pelas nossas próprias forças, mas sim pela justiça do nosso Deus. Você é santo, querido, por causa de Cristo. Diga assim comigo: eu sou santo por causa de Cristo. Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa declaração para ela: você é santo por causa de Cristo. Como deve ser o estilo de vida dos salvos? Um estilo de vida de vigilância e de santidade. Vamos recordar os dois primeiros pontos. O estilo de vida dos salvos é um estilo de vida de vigilância e de santidade. Terceiro e último lugar para nós orarmos. O terceiro estilo de vida dos salvos, um estilo de vida de constante crescimento. Meu terceiro ponto com você: crescimento. Andando agora no livro de 2 Pedro, passando para o 2º capítulo, ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Querido, nosso crescimento espiritual, ele vai vir através de uma ruptura. Vai vir através de uma ruptura com as práticas do passado, com as práticas que marcavam a nossa vida, com as práticas que muitas vezes elas querem voltar. Então, como eu disse, antigamente a nossa vida era vazia, antigamente a nossa vida era sem propósito, antigamente nós estávamos susceptíveis às paixões da nossa carne, mas agora somos uma nova criação em Cristo Jesus. Agora temos uma nova vida em Jesus. E agora o nosso novo modo de andar deve ser um novo modo do qual você se despe da carne. E você agora recebe o caráter de Jesus. Então o apóstolo Pedro diz que esses 5 pecados, talvez numa forma de alistar algumas situações, mas nós podemos dizer que esses são um catálogo de alguns vícios. E não pecados contra Deus, verticais, mas sim horizontais, pecados contra as pessoas. Então aquilo que eu faço também contra as pessoas é extremamente prejudicial no nosso relacionamento com Deus. Então o apóstolo Pedro, ele cita aqui esses 5 pecados que devem ser deixados de lado.
5 pecados que devem ser deixados de lado. Então ele diz, olha, toda maldade, ele diz sobre a maldade, sobre o engano, sobre a hipocrisia, sobre a inveja e sobre a maledicência. Que representa essas coisas aqui? Pecados. Mas o que é a maldade? Aquele desejo de ver as pessoas sofrendo. Tem muito crente agindo dessa forma. Muita gente querendo ver, não, você errou comigo? Sofre. Engano. Sabe aquela pessoa, 2 caras? Na sua frente, pastor é o melhor pastor do mundo. Nas costas, você viu o que o pastor fez? Você viu o que o pastor falou? 2 caras. Irmão, tira essa máscara. Não estou falando especialmente para ninguém, mas se servir... Outra coisa que o apóstolo Pedro diz, hipocrisia, né? Esse que é fingimento. Por dentro é uma coisa, mas por fora é outra. Está muito junto aqui do engano e da hipocrisia. Sentimento de inveja, né? O sentimento de ocupar o lugar do outro. Meu anseio é estar no lugar do pastor, na posição do pastor. Meu anseio é esse. Inveja, ser o que o outro é, querer o que o outro tem. Estou dizendo aqui na minha vida aqui, mas tem tantas coisas. Eu quero o carro que o outro tem, o celular que o outro tem, a casa que o outro tem. E por último ele fala também da maledicência, né? Que é falar mal dos outros para destruir. Queridos, esses pecados eles não podem ser mais compatíveis com a vida de quem está em Cristo Jesus. Eu gosto de correr, né? De ir para a academia. Geralmente quando você vai para a academia, você sua pra caramba. Você fica suado, fedido, a roupa. O que você faz quando você chega em casa? Você quer ficar com aquela roupa o dia inteiro, sentir aquela catinga? Não. Você troca de roupa. Da mesma forma, o convite de Pedro é esse: troquem essas práticas contaminadas. Livrem-se dessas roupas sujas. Removam da sua vida. Ele diz, lutem, livrem-se da maldade, lutem contra essas práticas. Eu queria colocar aqui uma imagem que eu mesmo gerei na inteligência artificial, achei ótimo. Eu não, né? Eu só digitei lá e apareceu. E eu quero dizer também, tá? Que eu vou falar de aposta e vou falar de briga de cachorro, que nenhum desses 2 comportamentos, como você está vendo, é uma coisa muito do passado. Esse coisa de jogo, de aposta, é um trem extremamente pecaminoso também, tá bom? Só para dizer, porque a pesquisa, inclusive, é que tem muito crente jogando. Pesquisa. Vou só fechando um parêntese, tá bom? Mas quero te contar a história aqui de um criador de cachorros. E esse criador de cachorros, ele tinha um cachorro branco e ele tinha um cachorro marrom. E esse treinador, né, ele treinava esses cachorros mesmo para briga ali, para a rinha. E todas as vezes que ele colocava esses cachorros para brigar, ele sabia qual era o cachorro que ia vencer. Então ele apostava naquele cachorro. Então as pessoas faziam as apostas e ele sempre sabia qual cachorro ia vencer aquela briga. Então no dia que ele apostava no cachorro branco, o cachorro branco ganhava. No dia que ele apostava no cachorro marrom, o cachorro marrom ganhava. E tinha alguém de olho todas as vezes naquela competição. E a pessoa muito esperta falou assim, eu estou de olho em você. Tem um segredo nessa parada aí. Todo cachorro que você está apostando, ele ganha. Tem um segredo. Eu quero que você me conte. E o camarada falou assim, eu vou te contar, mas não conta para ninguém, viu? Não conta para ninguém. O segredo é, quando eu quero que o branco vença, naquela semana eu dou muita comida para ele e eu deixo o marrom 3 dias sem comer. E vice-versa. Quando eu quero que o marrom vença, eu dou muita comida para ele e deixo o branco sem nenhum tipo de comida. E aí, por isso que eu sei quem vai ganhar. Porque o cachorro que está mais alimentado, ele vai vencer. Queridos, o cachorro branco e o cachorro marrom é uma ilustração
do corpo, né, do nosso espírito e da nossa carne. Aquilo que você mais alimenta durante a semana, vai vencer. E que eu espere que ao domingo chegue um monte de gente aleluiado aqui, da presença de Deus, aplaudindo, adorando, dizendo amém, né? Adorando o Senhor, porque se alimentou semanalmente da presença de Deus. É misericórdia, misericórdia daqueles que estão se alimentando de todo e qualquer tipo de práticas pecaminosas. Misericórdia das pessoas que moram com você. Misericórdia das pessoas que convivem com você. Querido, o chamado de Deus para mim e para você, vamos nos alimentar do que eleva a nossa alma, do que engrandece o nosso espírito, do que fortalece o nosso espírito. Por que eu estou falando disso de alimento? Porque no versículo 2, depois de falar, olha, se livrem dessas práticas, lutem contra essas práticas, o Pedro ele diz o seguinte, 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, em primeiro lugar, ele está dizendo aqui, olha, aquilo que nós devemos deixar, em segundo lugar, para aquilo que eu e você devemos desejar. Então, seu crescimento espiritual, ele decorre daquilo que você deve evitar e daquilo que você deve desejar. Deixar o antigo e se alimentar do novo. Então, Pedro, ele compara aqui o cristão como um recém-nascido. Quantos pais de bebezinhos nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, os pais de crianças de até 1 ano. Levanta a mão. Ali, a Suelen levantou a mão. Eu tenho certeza, é o Lucas, né? O mais novinho. Que o Lucas, quando está com fome, que o Lucas, ele lá no quarto dele, lá no berço, ele começa a... Ué! 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 Igualzinho. Eu sei porque eu também já fui pai de 2. Parece que aumenta esses gritos. Meu Deus! Está com fome o menino! O que sacia o bebê? O leite da mãe. Alimento puro. O leite da mãe, o mais recomendado para os próximos 6 meses. E a Bíblia está dizendo para mim aqui, o alimento puro que eu e você devemos nos alimentar, a palavra de Deus. Na outra versão desse texto também, ele diz o seguinte, que eu amei, ele falou assim, desejai ardentemente. Queridos, eu e você, o nosso coração precisa desejar, queimar pela presença do Senhor, queimar por Jesus, desejar pela sua palavra, desejar pela sua glória. É como esse bebê, Senhor, eu não saio daqui sem a tua presença, Senhor, eu te quero mais, Senhor, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu quero profundidade, Senhor, eu quero tua santidade, Senhor, eu quero a sua presença na minha vida, Senhor. Quantos aqui estão famintos e sedentos? Quantos aqui estão famintos e sedentos, estão clamando assim pelo Senhor, desejando ardentemente pela presença do Senhor? Pela presença do Senhor, a minha oração é, Senhor, nos dá fome, Senhor, nos dá sede pela Tua palavra, nos dá fome e sede por mais de Ti. Eu e você, nós devemos buscar o Senhor não como um peso, mas como um grande prazer. O Salmo 119, versículo 103 diz, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela sacia a fome que a nossa alma anseia. Não serão em outras coisas que a sua alma será saciada, somente pela presença e pela poderosa palavra de Deus. Qual deve ser o estilo de vida dos salvos? Diga assim comigo, um estilo de vida de vigilância, um estilo de vida de santificação e um estilo de vida de crescimento. Vamos dizer juntos agora, aqui com a imagem no telão, nosso estilo de vida deve ser de vigilância, deve ser de santidade e deve ser de crescimento. Fique de pé no seu